Olá, sejam bem-vindos ao canal Lumiere Engenharia. Aqui é a engenheira civil Daniela de Carvalho, mais uma vez trazendo dicas de Revit e dando continuidade ao nosso mini curso de introdução ao Revit. Na aula passada a gente passou um pouco aqui o olho sobre essa interface superior aqui do Revit. Eu acabei não comentando desses atalhos aqui, mas é semelhante a qualquer outro programa do Windows, né? A gente tem esses atalhos rápidos aqui em cima, né, do salvar, salvar como, abrir, voltar, o imprimir. Ele já deixa aqui por padrão o de tag, de cota, o de medir, o de 3D, o de corte, o de linhas finas, tá? A gente usa bastante isso daí. Vamos falar agora desses menus laterais que a gente tem aqui. A gente tem a janela de propriedades e o navegador de projeto, que são aqueles que estão sempre abertos e a gente está sempre trabalhando neles aqui, eles têm funções diferentes. Tá? A janela de propriedades ela vai estar sempre mostrando todas as propriedades de parâmetros e configurações de alguma coisa que está aparecendo na nossa tela. Nesse caso, eu estou aqui numa planta de piso, né, uma planta abaixo do nível 1, como está o nome aqui. Então, tudo que está configurado nela está bem aqui do lado, na janela de propriedades. Então, a gente tem toda a parte do grupo de gráficos, da visibilidade dela, de subjacência, de extensões, dados de identidade e fases. Se eu mudar para o 3D, já são outras configurações dessa vista 3D. Está aqui, ó, nome da vista 3D. Tal qual no outro lá, nome da vista nível 1. Se eu mudar para PAV térreo, por exemplo, ele vai perguntar se eu quero renomear, né, em todas as outras vistas correspondentes. Eu vou dizer que sim. Então agora aqui, ó, não é mais nível 1, é PAV térreo. Tá? Vou voltar aqui para o nível 1, dei Ctrl Z. Então, janela de propriedades é isso. Se eu colocar qualquer elemento aqui, eu vou colocar uma parede, por exemplo, qualquer, ó, desenhando uma parede, as linhas estão grossas, né? O que eu vou fazer, Amélia? Vou clicar aqui em cima, nessa opção, linhas finas. Pronto, tá? Se eu selecionar essa parede, ela está selecionada. Olha aqui, ó, parede básica genérica 200 milímetros, que é 20 centímetros. E todas as configurações delas estão aqui nas propriedades dela. Ela está na restrição de base do nível 1, está sem restrição superior, ou seja, ela não está lá no nível 2, ela está desconectada. E com uma altura desconectada de 8 metros. Se eu abrir o 3D, ó, vai ver que é uma paredona, né? Uma paredona mesmo. Vou selecioná-la novamente. A linha de localização dela, né, por onde ela foi desenhada, foi pela linha central. Isso a gente configura no momento do lançamento da parede, nós estaremos vendo isso. Tá? Questão estrutural, de cotas dela, que ela já te dá a área de parede e o volume dessa parede e o comprimento dessa parede. Muito interessante, tá? Dados de identidade, tudo isso aqui são parâmetros. É muito importante que desde já vocês entendam que tudo no Revit é família e família com parâmetros. Esses parâmetros que a gente vai usar para colocar a informação que a gente precisa que tenha num determinado elemento para poder filtrar. Ah, você quer selecionar só os elementos que tem tal informação e essa informação não tem no padrão do Revit? Você cria um parâmetro. Tu quer criar uma tabela de levantamento de um material mais personalizada, que considere ali o consumo de cimento para construir essa parede, por exemplo. Você vai criar parâmetros associados a informações que você precisa, tipo o consumo de cimento ou o consumo de tijolo por metro quadrado, por exemplo. E aí, tendo quantos metros quadrados tem a parede, você vai criar um parâmetro calculado que utiliza essa informação da área com o parâmetro de parede, de tijolo que você criou, e você faz essa fórmula. Então, tudo no Revit é parâmetro. O que não tiver, você pode criar. E a gente vai estar vendo um pouco disso nesse mini curso, porque eu acho muito importante que desde o começo as pessoas entendam o que é parâmetro, o que é família, e sintam o poder dessa liberdade e o verdadeiro poder dessa ferramenta. E não fique preso só ao que tem aqui e no ensino, né, num aprendizado muito encaixotado, engessado. Não, aqui eu quero ensinar vocês a trabalhar. Tá? A gente pode ver aqui também uma outra coisa muito interessante. Eu estou na vista, não estou com nada selecionado, a parede não está selecionada. Perceba que quando eu passo o cursor em cima da parede, o Revit ele já meio que destaca o elemento, mas ele ainda não está selecionado. Quando eu clico para selecionar, ele fica destacado e aparece na barra de propriedades. Tá? Mas aqui na vista, olha só, a gente está na disciplina aqui, ó, coordenação. Se eu mudar para elétrica, olha o que acontece. A parede ela fica dessa forma. Porque quando a gente está fazendo um projeto complementar, a arquitetura não tem que ficar em destaque. Na aba de coordenação ela fica em destaque porque essa disciplina ela é criada justamente para coordenar todas as outras disciplinas. Então, se eu mudar aqui para arquitetura, que seria a disciplina que a gente vai trabalhar, ela vai continuar desse jeito. Mas se eu mudar para qualquer uma outra, mecânica, por exemplo, que seria a parte de climatização, ela vai voltar a ficar
com esse meio tom, com essa subjacência, tá bom? Então é importante entender que essas aqui são as disciplinas com as quais o Revit trabalha. Aqui a gente tem a opção também de escala da vista, que aparentemente parece que não muda nada, mas ele muda aqui, ó, os níveis. Perceba agora que eu vou mudar aqui, ó, para 1 para 10, vai ficando bem menor. Porque tudo que a gente está desenhando no Revit está com tamanho real, é um elemento como se fosse no espaço real. Então, na verdade, o que o Revit faz quando a gente altera a escala é como se a gente estivesse lá no AutoCAD e usando aquele comando de escala, lá na Viewport, e ele já altera a dimensão, né, dos elementos de anotação para um padrão que fique legível ali naquele tipo de escala. A gente vai estar vendo isso também mais para frente na hora de montagem da prancha. Então essa é a janela de propriedades, tá? Se ela estiver fechada, caramba, Dani, minha janela de propriedade sumiu. Você vai vir aqui na aba Vista, Interface do usuário, e aqui você tem, ó, propriedades, inclusive outras opções ali. Do lado de cá, e só está do lado de cá porque eu gosto de trabalhar assim, mas eu vou mostrar para que você tenha liberdade, está o nosso navegador de projeto, que ele vai ter toda a nossa árvore de organização de plantas. Então tá aqui, planta de piso, aí tem o nível 1, nível 2 de terreno, planta de forro, vista 3D, elevações. Se eu criar um corte aqui no meu desenho, ó, vou criar um corte passando essa parede, a escala está gigantesca, eu vou mudar aqui para 1 para 50, e perceba, ó, que ele já criou aqui também do lado, corte, porque tem um corte. Se eu fizer outro corte para cá agora, ele vai criar agora o corte 2. Então tudo parametrizado. E aí a gente vai organizar isso aqui da maneira que você quiser. Tem um vídeo já no canal, inclusive, falando sobre a organização do navegador de projeto. E é muito importante isso daqui para você entender o que é que você está fazendo. Porque o Revit ele trabalha assim, você faz uma vista e você vai duplicando ela, para na duplicata dela você colocar informações diferentes. Tá bom? No navegador de projeto a gente também tem as legendas que a gente pode criar, as tabelas de quantitativo. Se você criar uma tabela de quantitativo, ela vai aparecer aqui, as folhas que você for criando, né, que são as pranchas. E se você clicar aqui em famílias, você vai ter todas as famílias que já estão carregadas nesse template, tá? E conforme você for inserindo, caso você insira mais famílias no teu modelo, elas vão aparecendo aqui também. Vou fechar, minimizar isso aqui. E nós temos os grupos, né? Porque aqui no Revit a gente pode juntar um grupo de elementos e fazer um grupo ali disso tudo. Ele fica tudo trancado dentro de um grupo fechado. Por exemplo, você tem um prédio com um apartamento tipo. E as instalações elétricas são iguais. Então eu posso fazer um grupo dessa instalação elétrica, assim eu consigo copiar todo mundo para os outros apartamentos de maneira conjunta. Porque eu criei um grupo daquele conjunto de elementos, tá? E os vínculos de Revit, se você tivesse algum arquivo vinculado aqui, eles apareceriam listados aqui embaixo para você saber quais os vínculos que estão ativos no seu projeto, tá? Mais uma vez, o seu navegador de projeto, se você clicar aqui por cima, ó, na barra superior, você pode tirar ele e colocar em qualquer lugar. Geralmente, por padrão, o Revit coloca ele aqui, ó, bem aqui, se eu não me engano, tá? Eu não gosto de trabalhar assim, mas você pode colocar onde você quiser. Você pode tirar, deixar ele flutuante. Eu gosto de trabalhar com ele aqui do lado. É só você chegar perto de alguma borda. Olha, ele vai colocar lá em cima. Mas eu também não quero ele assim. Eu quero ele aqui no cantinho, ó. Assim. Aí eu vou colocar ele aqui. Aí, obviamente, eu retraio um pouco ele. Eu gosto de trabalhar assim, porque eu fiquei anos trabalhando com outro software chamado AutoKey Builder, que o navegador dele, né, ficava aqui do lado direito e eu acostumei com isso. Para finalizar essa aula, a gente vai falar aqui dessas configurações que temos aqui embaixo, que a gente usa bastante. Primeiramente, a gente tem a escala, que a gente já viu aqui também na janela de propriedade, mas a gente usa mais aqui embaixo, ó. Perceba, 1 para 25 agora. Toda a parte de anotação, que são elementos que precisam mudar de tamanho lá na nossa folha, eles vão mudar aqui também. Aqui a parede parece que não mudou porque a gente está na nossa área de modelagem. Lá na prancha, o nosso desenho ele vai mudar de tamanho. Tá bom? Então aqui a gente controla a escala. A gente pode botar uma escala personalizada. Perceba que aqui não tem 1 para 75. Então você pode vir e coloca aqui, ó, 1 para 75 e exibir nome. Ok. Pronto, ó. Agora a gente está com a escala 1 para 75. Mas eu vou voltar aqui de 1 para 100. Aqui do lado a gente tem o nível de detalhe. A gente tem 3 níveis de detalhe no Revit: baixo, médio e alto. E isso configura justamente quão detalhado vai ficar os elementos que estão na tela. Isso pode deixar o modelo mais pesado, mais leve. Às vezes a gente está modelando, por exemplo, instalação elétrica, a gente não quer ficar vendo todas as camadas da parede de reboco,
de embolso, porque a gente quer lançar na face externa. Então a gente bota o nível baixo para que a gente só veja a linha do jeito que está aqui. Vou mudar agora para o nível médio. Olha só, aparentemente nada aconteceu. Vou mudar para o nível alto, também parece que nada aconteceu. Por que nada aconteceu? Porque temos essa configuração aqui do lado, que é o estilo visual, e ele está em linha oculta. E no linha oculta é como se fosse linha preto e branco, simplesão. A gente tem essas opções aqui, ó. Estrutura de arame, linha oculta, sombreado, olha, já começou a mudar. Se eu agora pegar do sombreado e mudar aqui para baixo, também parece que não mudou nada. A gente já vai entender por quê. Cores consistentes, texturas e agora o realista. E vou mudar, ó, ele até carrega um pouco o realista. Se a gente vier no 3D e fizer a mesma configuração, lembrando que cada vista tem configurações independentes, a não ser que você configure essa vista, crie um modelo dela e você vai aplicando. E a gente vai ver também mais pra frente. Então, alto, e vou botar realista, olha só. Tá? Vou botar agora sombreado. Perceba que tem uma leve mudança. Essa parede que está aqui é uma parede que ela é genérica, ela não tem partes internas configuradas, camadas. Então eu vou pegar uma parede aqui que tenha outras camadas, ó, tipo essa daqui. Olha só, tá no realista. Se eu botar agora no sombreado, olha aqui, a gente está vendo cada camada que tem nessa parede. Se eu clicar nela, vir em editar tipo, e vier aqui na estrutura, fiquem tranquilos que a gente vai olhar isso aqui com mais calma. A gente vê, ó, que ela tem uma alvenaria de concreto por dentro, tem um acabamento de gesso de um lado e várias camadas do outro, ó. Retardador de vapor, preenchimento da cavidade, ar, tijolo comum, isolamento externo, tá bom? Então, se a gente botar aqui no nível baixo, a gente não vai ver isso. Nada disso, não importa se você mudar aqui. Então ele diminuiu o nível de detalhe, mas as camadas ainda estão lá. Agora se eu voltar para o alto, elas retornam a aparecer. Aqui do lado a gente tem configurações do sol, porque no Revit a gente pode fazer estudo de insolação. Inclusive aqui, ó, se eu vier no 3D agora e clicar aqui para ligar o sol, olha só a sombra aqui incidindo, de acordo com a maneira que o sol está configurado aqui. Eu vou desligar. Opa, vou desligar aqui. Nesses dois retângulozinhos com lâmpada que a gente tem aqui, ó, a gente tem exibir região de recorte e recortar a vista. Isso aqui é importante para quando a gente vai colocar o desenho na prancha. É como se fosse a viewport do AutoCAD. Então, se eu clicar aqui, exibir região de recorte, olha aqui esse retângulo. Tudo que está aqui vai ser apresentado lá na prancha. E às vezes o seu desenho é bem menor do que isso. Então, a gente vem aqui, ajeita, né? Isso a gente também vai estar vendo lá para a parte de plotagem. Tá? E aí eu venho aqui, ó, recortar a vista. Tá? Recortei a vista e vou ocultar a região de recorte. Então, quando eu puxar essa planta lá para a minha prancha, ele vai vir só o que está dentro dessa área, dessa região de recorte. Aqui do lado, a gente tem o ocultar e isolar temporário, porque a gente pode ocultar um determinado elemento. Imagina que eu não quero mais ver esse corte aqui. Selecionei ele, vim aqui no óculosinho, ó, eu posso isolar a categoria, eu posso ocultar a categoria, isolar o elemento ou ocultar o elemento. Se você isolar a categoria, ele vai deixar na tela todos os elementos que são dessa categoria, da família de corte, de vista de corte. Se eu ocultar a categoria, ele vai ocultar todos eles, porque a categoria inteira vai ser selecionada. E o elemento é só o único elemento. Eu vou colocar um outro corte aqui para vocês verem, ó. Outro corte. Se eu clicar aqui agora e vier no óculos e colocar isolar a categoria, vai ficar apenas essa categoria. Se eu vier agora ocultar a categoria, ele vai ocultar a categoria inteira. E agora sumiu tudo, Dani. O que eu faço? Eu venho aqui em reinicializar e ocultar, isolar temporário. E pronto, voltou todo mundo a aparecer. Aqui na lâmpada logo ao lado, a gente vai ver tudo que estaria oculto. Então vou fazer de novo o óculos e vou colocar ocultar a categoria. Se eu clicar na lâmpada agora aqui do lado, revelar elementos ocultos. Olha aqui. Eu posso clicar no nosso corte e a gente consegue aqui ver. Então perceba que agora essa lâmpada ela vai mostrar tudo aquilo que estaria oculto. Eu vou pegar aqui essa parede, um outro caminho para a gente fazer ocultar um elemento é clicar com o botão direito, vir aqui em ocultar na vista, por exemplo, categoria. As duas paredes, ou seja, elas são da mesma família, da mesma categoria de família de paredes, ainda que sejam paredes configuradas diferentes. Então, todas foram selecionadas. Se eu vier na lâmpada aqui agora, nessa lâmpada aqui embaixo, revelar elementos ocultos, ele vai mostrar em rosa aquilo que estava oculto lá na vista principal. Se eu clicar nesse elemento, eu posso vir aqui em cima, ó, desocultar categoria. E pronto.
Agora eu posso clicar de novo na lâmpada e ele vai estar mostrando novamente. Esses últimos aqui são recursos mais avançados que a gente não vai estar abordando aqui. Questão de vista temporária, tá? Modelo analítico, são coisas mais avançadas do Revit. E a gente não pode botar a carroça em frente aos bois. Tá? Então a gente já conseguiu passar aqui pela interface completa do Revit. Fica tranquilo que a gente vai estar ao longo do mini curso, conforme a gente for modelando, mexendo aqui com parâmetro, criando parâmetro, organizando o navegador de projeto, questão de níveis, de unidades, a gente vai estar vendo também, porque o Revit aqui, por padrão, ele já está em milímetro, o comprimento. Se eu pegar nessa parede aqui, ó, ele está 900, não é 900 metros, é 900 milímetros, né? Então a gente vai estar vendo todas essas configurações com calma conforme a gente for fazendo a nossa modelagem. Espero que tenha gostado dessa aula. Não se esqueça de se inscrever no canal, curtir esse vídeo, compartilhar com seus amigos e nos vemos na próxima aula do nosso mini curso de Introdução ao Revit. Tchau, tchau!